Graças a Deus, estamos no ar com o programa Deus Pode. Gente, que alegria voltar com vocês aqui para mais uma programação. Hoje temos o capítulo 10 do livro de Marcos, né? E a nossa equipe está aqui a postos, né? Está aqui o Marcelo Montezuma, está aqui o nosso querido pastor André, convidado especial de hoje, o Davi Cardoso, e ali também está o nosso amigo Sidney, que está comandando aqui a programação de hoje. Gente, o programa Deus Pode estar começando agora. Ele vai ao ar todas as terças-feiras, de 11 até o meio-dia, né? São agora 11 horas e 6 minutos. Dentro do nosso programa teremos estudo da palavra, que eu falei, já é Marcos capítulo 10. Também a oração, você pode mandar para cá os seus nomes para a oração. No final estaremos orando por todos, né? Deixe os seus problemas também, que a gente vai falar aqui. E o bate-papo fluindo com a nossa equipe. É um bate-papo, o programa é um estilo assim, podcast e tal. A gente vai fluir aqui na conversa, tem muito assunto bom para você acompanhar com a gente. Vamos falar da carta de divórcio, que Jesus certamente condena essa prática do divórcio, mas ela existe, né? Vamos saber por quê. Também temos, na sequência, vamos falar sobre Jesus abençoando as criancinhas, também outro tema importante, e os que confiam nas riquezas, né? Esse é o tema de hoje também. Outro tema, Jesus prediz a sua ressurreição. E o pedido de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, de Tiago e João, querendo sentar-se ao lado de Cristo, um de cada lado. E vamos falar também da cura do cego Bartimeu. São muitos temas importantes. Eu queria que você acompanhasse com a gente até o final dessa programação. Você que está ouvindo agora, está vendo em outro momento, né? Porque o programa está gravado. Ele tanto vai estar no Facebook, como também estará no YouTube e também no Spotify. Né? Tá lá para você acompanhar. Então, é isso aí. O que mais temos aqui? Fique ligado, você está ouvindo a Rádio Contemporânea, AM 990. Ouça também o nosso programa pelo site www, já falei, Rádio Contemporânea 990.com.br. Bispo, e quem estiver ouvindo o senhor pela rádio e quiser ver a gloriosa face de Jesus, de João Mendes de Jesus, como é que faz? Não, se você quiser ver se você está assistindo pelo canal pela rádio. Pela rádio, você quer ver a face dessas celebridades aqui, dessas figuras aqui, então estou ao vivo pelo Facebook, @Bispo João Mendes. Entra lá no Facebook, estamos no ar agora. Veja a face, você vai conhecer a Rádio Contemporânea, como é que ela é. É um espetáculo isso aqui, né? Bonito. Sim, senhor. Estrutura de primeira linha. Gostou, André? Maravilhoso. Barão. O Marcelo disse que tá viajando aqui, né, Marcelo? Não vem aqui. Quando a gente fecha os olhos, a gente viaja no tempo, ouvindo essas músicas antigas, é bem legal. É que nós somos realmente raiz. E eu quero deixar para você uma canção que foi preparada especialmente para esse programa, chamada Deus Pode, com o nosso amigo e cantor Eliezer de Tarsis. Vamos ouvir o Deus Pode e já voltamos com todos vocês com a palavra de Deus, Marcos capítulo 10. Prepara a sua Bíblia aí. Muito bem, graças a Deus, nós entramos na tua presença agora, meu Pai, com este objetivo de levar a tua palavra para aqueles que nos acompanham nesta programação. E o que eu peço ao Senhor, Espírito Santo, é que o Senhor dê entendimento a cada pessoa, a cada um de nós também que vai levar a palavra, a mim, pastor André, pastor Marcelo, também o Davi, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos revelar a tua vontade para o teu povo. Oh, que audácia! Que o Senhor se revele para nós. O que queremos, na verdade, é fazer a tua vontade, como está escrito lá no Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como também nos céus. Abençoa esta programação, pois nós a entregamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam Amém. Amém. Capítulo 10. Diz assim, começa da seguinte forma: e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, de Jesus, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, os fariseus, quando perguntavam alguma coisa para Jesus, era para tentar arrancar deles alguma coisa, tipo assim... Uma controvérsia, Uma controvérsia, para criar uma situação
de controvérsia, tentando e perguntaram a Jesus: é lícito ao homem repudiar sua mulher, mestre? Mas Jesus respondeu: o que disse Moisés para vocês? O que Moisés mandou fazer? Eles disseram: sim, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E Jesus disse: olha, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Aí danou tudo. E aí? E aí? Como é que fica isso aí? Vamos falar sobre essa... Eu tenho uma palavra bem especial sobre isso, bacana. Quero ver vocês. Eu estava lendo aqui também em Mateus 5, 31, 32, onde Jesus diz: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Significa dizer que Deus, Jesus, né? Deus na forma de Jesus, ele permite o marido repudiar a esposa, e acredito eu que vice-versa, em caso de relações sexuais ilícitas. Né? Tem um comentário aqui do Bispo Macedo, diz assim, olha, no plano original do casamento, o Altíssimo não tinha nenhum propósito de separação. Sua intenção era proporcionar ao ser humano uma união duradoura e feliz. Porém, os casamentos falhavam, e a razão disso eram os desígnios do coração humano, esse órgão que é perverso, esse órgão que é traidor, que é mentiroso, esse órgão que é horrível. O maior inimigo do homem é o seu próprio coração. Então, os desígnios do coração do homem foi que fez isso, que estavam corrompidos. Longe do Todo-Poderoso, o homem conseguir transformar algo bom, criado para beneficiar ele próprio, em algo desagradável para a sua vida. Tem gente que faz do seu casamento a Terceira Guerra Mundial. Sim. É verdade, bicho. Bispo, isso vê que, na verdade, tudo que acontece é por causa do homem, né? Deus, ele cria o amor, né? Na verdade, ele é o próprio amor, a própria demonstração de amor. Deus, ele cria o relacionamento, o casamento, mas pelo coração do homem ser duro e na verdade, a gente não sabe expressar amor da maneira correta, né? O verdadeiro amor, né? O amor de Cristo é aquele que ele tem por nós. Que mesmo nós, às vezes, o traindo, às vezes o deixando, ele nos perdoa, né? E tanto que Cristo, ele faz essa metáfora, ele traça essa metáfora sempre, que o homem, ele deve tratar a sua esposa, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Né? Como está na própria passagem, dizendo, deixará o homem a sua casa e se unirá à mulher, e os dois formarão uma só carne. Sim. Acabou, é indissolúvel esse negócio, é até que a morte separe. Mas tem aqui que eu vou dizer a você, ó, 1 Coríntios capítulo 7, 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, isso é Paulo falando, não o Senhor, né? Se algum irmão tem mulher descrente, o irmão tem uma mulher descrente, incrédula, né? E ela consente em habitar com ele, não a deixe. O irmão é crente, a mulher não é crente. Não vai se separar por causa de costumes, de por religião. Causa de costumes, de religião, crença. Exatamente. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela,
também não a deixe. Porque às vezes a pessoa se converte e já é assim. Sim. Eu me converti, digamos, não é o meu caso, mas eu me converti, mas minha mulher não era convertida. Eu já sou casado com ela, já vivo com ela. Sim. Eu vou separar porque eu me converti? Não. Não pode. Não vou me separar por causa disso. Aí ele vai dizer mais assim, olha, porque o marido descrente, o marido descrente é santificado pela mulher crente. E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente quisesse se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Bispo, queria fazer 2 perguntas para o senhor. Por favor. 2 situações. Vou colocar 2 situações aqui para o senhor julgar a sabedoria de Salomão. Oh, Jesus. O que fazer em 2 casos? Primeiro, a esposa que é agredida pelo marido. Ela deve permanecer com o marido, morando com o marido, lutando pelo marido, mesmo estando sendo agredida, às vezes diariamente. O cara chega em casa alcoolizado. O que o senhor fala para uma pessoa dessa? Sendo ela é cristã. Ela é cristã, Ela se converteu, casada no papel e no altar. No papel e no altar. É de Deus, ela conhece Jesus. Ela sabe, Sim. Ela conheceu, ela teve acesso a uma nova criatura. Uma ou nova seja, criatura ela é batizada no Espírito Santo. Pô, e o marido a agride constantemente. Então, qual é o papel dessa mulher que é agredida? Primeiro é o seguinte, oração, oração e oração. Sim. Não há nada que uma oração, que um jejum bem forte não resolva. Porque Deus existe para isso. Deus ele quer que a paz reine naquele lugar. E ela deve fazer essa prática da oração com temor, com carinho, com respeito. Ela é agredida, ela foi humilhada. Jesus também foi humilhado. Sim. Jesus apanhou, perdoou. Ela vai perdoar ele. Claro, com sabedoria. Se ela, na sua oração, na sua intimidade com Deus, percebe que as suas forças estão indo embora, ela não tem mais aquela O cara não quer mudar, o cara não quer mudar, não quer pô. mudar. Aí é o seguinte, Lei Maria da Penha nele. É isso. Eu tava com a Lei Maria da Penha na mente. Lei Maria da Penha É nele. porque a pessoa ela pode lutar nas 2 frentes. Ela luta com Deus Isso. e luta dentro da lei. Ela pode Sim. lutar dentro da lei, ela vai se defender das agressões, colocando a Lei Maria da Penha. Mas diante de Deus, ela pode, como está escrito aí, santificar o marido dela através das atitudes dela. Eu vou lutar na área espiritual buscando a restauração do meu relacionamento. Sim. Mas agora eu vi que o outro tá de safadeza, sem vergonhice. Não é que Deus não quer agir, é que o outro realmente não quer mudar. É que a pressão de Satanás é tão grande sobre o lar, sobre um casamento, que Sim. o prazer de Satanás é destruir o casamento. Ele não tem. Se é uma coisa que o diabo odeia, chama-se casamento. Ele detesta casamento. Porque ele é sozinho. O diabo ele é só. O diabo é só. Ele não tem relação, ele não tem família. Então ele odeia a família. Quando alguém fala assim, eu odeio a família, porque a pessoa está tomada por um espírito de Satanás, que esse é o causador dessas ações totalmente entranhada no coração desta pessoa. Então, as armas são espirituais. Eu trago sempre para mim, Davi, Marcelo, André, para mim é o seguinte, o campo que eu luto é o campo espiritual. Justamente. Eu não luto com as minhas armas, nunca não tenho feito isso até aqui. Qualquer situação, seja jurídica, seja qualquer, eu luto sempre no campo espiritual, diante de Deus. Tenho obtido respostas. Cada um usa a fé Usa a arma que tem. com a sua condição de fé que tem, né? Por isso que eu falei, esgotou, não tem mais condição, tá difícil, não quer 190, liga, polícia, vai até não sei aonde, vai lá em algum lugar e faz a denúncia. Existem ferramentas, né? Ferramentas para se proteger, para evitar que o caos seja maior, aconteça. Porque a tendência de quem é violento é fazer mais violência ainda. Começa devagar, depois vai violento. Progressivo, né? É progressivo. Então a gente sabe que tem. Qualquer coisinha é só colocar, faz um xizinho na mão, né? Tem os batom, códigos aquelas assim. mensagens, e vai os até códigos, qualquer hora é. que fala, isso aqui, ó, estou sendo agredido. Às vezes a pessoa até filma e... Não, tem uma lei, por exemplo, nós aprovamos uma lei agora que essa lei eu fiz em parceria com outro vereador, chamado Ítalo Ciba, em que nós orientamos todos os condomínios do Rio de Janeiro
a ter essa orientação. O síndico deve reunir todos os seus empregados, conscientizar a respeito das violências domésticas Sim. que acontecem nas suas casas. Se ele perceber que há violência em algum apartamento, em alguma unidade, ele deve comunicar imediatamente à polícia. Ele tem orientações, a lei manda que ele oriente, tem a Defensoria Pública, tem o telefone da polícia, tem tudo lá para ele poder fazer orientação, não deixar que aquilo chegue a uma fatalidade Sim. dentro da sua unidade. Então tem uma lei que o condomínio é obrigado a expor essa lei explicitamente nos seus quadros, avisando da condição para que essa mulher, para que essa pessoa violentada, pode ser seja o marido, pode ser que a mulher é que bate nele. Sim, existe casos assim também. Também tem. É um pouco mais constrangedor, mas existe. Mas existe, gente. Mas olha, como cristão, primeiramente eu tenho que buscar Jesus. Eu vou avançar no assunto aqui por causa do nosso tema, né? Aí Bispo, fala aqui... Eu só queria fazer mais uma pergunta pro senhor. Ah, por favor, tem mais uma aí. Tem mais uma guardada. duas, né? Eram duas. E no caso, por exemplo, porque a Bíblia está falando pra gente que tanto o homem quanto a mulher, quando deixam um ao outro, né, se eles voltam a contrair um matrimônio, né, voltam a contrair um matrimônio com outra pessoa, então eles cometem o adultério, no caso. Mas, por exemplo, cara, minha mulher decidiu me largar, eu não tinha o que eu fazer, né, nem legalmente, nem moral, né? Porque, pô, se ela quer ir embora, não tem o que eu fazer. Exatamente. Você não pode E aí eu sou obrigado, então, a ficar sozinho pro resto da minha vida? Não, de hipótese alguma não. Tá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, né? Anote aí, você que tem interesse nesse assunto. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Não está preso àquela criatura. Se o marido aí é descrente, o cara não quer mais conviver com você, que é uma mulher de Deus, ou vice-versa, e quer ir embora, acerte tudo e faça o que tem que ser feito, de acordo com a lei, divorcia e tal. Nesse caso, é permitido também. O apóstolo Paulo foi muito claro nessa questão também. Show. Ninguém fica sujeito a ninguém por causa enfim, se o outro não quer se sujeitar ou não quer estar presente com ela. Vamos lá então? Show. O versículo 13 diz assim, 10, 13, Marcos 10, 13. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que traziam as crianças até Jesus. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixa vir os pequeninos, os meninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade, disse Jesus, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, abençoou aqueles meninos, aquelas criancinhas, mostrando, sim, que as crianças realmente, de fato, são do reino de Deus. A criança não tem pecado, ela é inocente. Um ser puro, né? É um ser puro, ela carrega naturalmente o pecado dos seus pais, porque foram concebidas em pecado, o pecado de Adão e Eva. Natureza adâmica. Da natureza adâmica, né? Mas a criança está isenta de tudo isso e ela tem direito à vida eterna se, porventura, elas não avançarem nas suas idades. Então diz assim, aqui, o Senhor Jesus disse que somente quem tem o coração semelhante ao de uma criança pode descobrir a essência do Evangelho e da fé. Aí que está a grande palavra. Muito forte. Aquele que não recebeu o Evangelho como uma criança, como o coração de uma criança, não terá a essência do Evangelho. Não terá a essência do Evangelho. Assim, ele ilustrou. Se eu ensino, ele ilustrou seu ensino com as crianças que estavam à sua volta, porque elas são naturalmente humildes, amorosas e espontâneas. Além disso, elas têm facilidade para perdoar e não são preconceituosas. Você vê criança branca com preta, criança, a mãe bate ou alguém faz alguma coisa, ela esquece. Não tem, ela perdoa, não tem preconceito, nada disso. Isso ensina que para conhecer a Deus, o ser humano tem que abandonar o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia
e com sinceridade submeter-se a ele. Vamos a um break e já voltamos com todos vocês. Graças a Deus, que bom que estamos de volta, continuando aqui o estudo. Agora nós vamos falar do jovem rico. Esse tema aqui é importante, porque é um tema que realmente mexe muito com a gente. Aí o versículo 17 diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Jesus estava caminhando, né, na sua caminhada de aldeia em aldeia, e um homem veio ao encontro dele, e o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Quem é bom é Deus. Olha só. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e honra a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho observado e guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, fixo nele, disse assim, e amou-lhe, e lhe disse: falta-te uma coisa. Meu jovem, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo quanto você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não disse que não entra, ele disse que é difícil. É difícil, né? Os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, ele já veio com confiança, os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais de Jesus, dizendo entre si: então, mestre, quem é que poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, para os discípulos, disse: olha, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos, né, Pedro? Eu deixei minha rede, deixei meu barco, né? E te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, viu, Pedro? Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e campos, com perseguição, muitas perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Pastor André. O senhor sabe que o problema não é ter bens materiais em si. O problema é você ter o coração preso nessas coisas. Você sabe que aquele jovem rico, se ele continuasse tendo bens materiais, não condenaria. O problema é que ele não queria abrir mão daquilo para seguir Jesus. O coração dele estava preso naquilo, não é, bispo? Porque o senhor há de conver, a pessoa tem uma vida financeira estruturada, não tem problema algum. É ruim quando você não tem. É ruim você ir no mercado e não ter condições de comprar o que você quer. É você ir no shopping e não ter condições de comprar uma roupa. Mas quando o coração da pessoa está presa no dinheiro e o dinheiro, os bens materiais estão acima da vida dela com Deus, aí que se torna um problema na vida da pessoa, não é isso, bicho?
Verdade. Porque a Bíblia diz que é dom de Deus que a pessoa viva bem, que ela tenha uma vida regalada, que ela possa comer de tudo, possa ter prosperidade. O grande defeito, o grande problema é que a pessoa, muitas das vezes, ela acaba se apegando a essas riquezas e se afastando do amor de Deus, se afastando da presença de Deus. Ela faz daquela condição que ela tem o seu Deus. Ela vive para tudo aquilo que ela conquistou. Quando o Senhor Jesus se voltou para aquele rico e mandou que ele vendesse tudo, abrisse mão de tudo que ele tinha para que ele tivesse um tesouro no reino dos céus, foi testando esse sentimento que existia dentro dele. Ele era rico e apegado ao que ele tinha. Talvez, posteriormente, Jesus até liberasse ele. Não, pode ficar com o seu dinheiro e vamos caminhar, vamos para o reino de Deus. Mas ali ele quis testar o sentimento, fez uma prova daquilo que estava dentro do coração daquele rico. Até porque, bispo, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, né? Que o homem foi lá, quando ele achou, ele ficou feliz, se regozijou, vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquele tesouro. Exatamente isso que tu tá falando, Montezuma, do coração, é o espírito da parada realmente. Justamente. Porque você vê que Zaqueu, por exemplo, Jesus não pede, pelo menos a Bíblia não mostra Jesus pedindo. Então Jesus não pede pro cara, sai, vende o que você tem. Não. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu, dá uma mensagem, e o coração de Zaqueu é tão suscetível a Cristo e queria tanto Cristo, que ele se levanta e diz, olha... Ele decidiu. Eu decidi. Fica com esse tesouro. O que eu tenho, o que eu defraudei alguém, cara, eu vou devolver 2 vezes mais. Eu vou repartir metade do que eu tenho e eu vou dar ao outro. Ele valoriza o reino de Deus. Agora, só para a gente concluir legal, é o seguinte, veja bem, Jesus deixou 2 mandamentos para todos nós, né? Na verdade, Moisés colocou 10 mandamentos, mas Jesus deixou apenas 2. Ele deu um descontão pra gente. Sim. 80%, né, bicho? de desconto. Foi assim, sabe, molezinha. Só faz 2. Deixou mastigado, né? Deixou mastigadinho. Primeiro é o seguinte, 2 mandamentos. Primeiro, qual deles? Amar Deus sobre todas as coisas. Aí ele pecou. Aí ele perdeu. O jovem perdeu nisso aí. O primeiro mandamento ele fracassou, que é amar a Deus acima de tudo. Quer dizer, eu deixo tudo por Deus, eu deixo tudo por Jesus. É o tesouro escondido. Sim. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então é o seguinte, o jovem se disse muito religioso, muito conhecedor, mas pecou no primeiro mandamento, que é, sabe, não amar a Deus acima de tudo. Só vê que é diferente conhecer e praticar, né? E ter o coração disposto a cumprir, né? A cumprir. Isso é muito engraçado, é muito interessante. Vamos lá, então seguindo aqui, Jesus vai falar um pouquinho agora para os discípulos acerca da sua ressurreição. Da ressurreição, da morte e ressurreição. Versículo 32, diz assim, iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, Jesus ia na frente, e os discípulos atrás. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam acontecer em breve, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém. Ele sai da Galileia, ele está seguindo, naturalmente, pelo deserto de Samaria, ou pela Judéia, indo lá para Jerusalém. Ele está a pé, está caminhando ali. Que bacana, né, gente? Olha, a gente conhece aquele território ali, fica maravilhado. Então, ele diz assim, olha, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios e o escarnecerão e açoitarão e cuspirão, tipo assim, na minha cara, cuspirão nele e o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. Glória. Glória, né? Que bacana. Então Jesus já está dizendo o que vai acontecer. E os discípulos entendiam essas coisas? Não. Claro que não. Era uma coisa inédita. Como é que alguém diz que vai morrer e vai ser... Ainda não tinha sido revelado a eles, né, na verdade. Dentro deles, eles não tinham esse sentimento, né? Justamente.
Eu acho que aqui Marcos não relata, mas Pedro, nessa hora, faz uma fala. Sim, Você lembra dessa fala de sim. Pedro? Pedro repreende Jesus. Não, Senhor, que isso não te De maneira suceda. nenhuma isso te acontecerá. Aí, o que Jesus falou para Pedro? Repreende ele já de Arreda-te, imediato. Arreda-te, Satanás. Na mesma hora. Aí eu pergunto a vocês, e Pedro era Satanás? Não. Não. Jesus via quem ali? Satanás. Porque Jesus vê. Ele sabe a intenção, ele sabe quem está por trás daquela fala. Falou Sim. que ele não cogitava das coisas do Do espírito. espírito e sim da coisa da carne. É. Quem faz isso é o próprio diabo. Ele viu quem jogou aquele pensamento na Quem mente de jogou o Pedro. pensamento, quem estava naquele pensamento, não era de Pedro. Jesus ama Pedro, amava Pedro, Justamente. mas o diabo usou a boca de Pedro sutilmente, como se fosse bonzinho. Você já reparou na novela de Gênesis, que é comum, aquele ator que faz o papel do diabo, ele vai com muita sutileza, com uma palavra rebuscada, ele dá orientações, ele fala para ali, olha, essa tua situação, você é serva de Jacó? Você não é a serva de Jacó? Claro que ele sabe que não é. Ali é a mulher de Jacó. Mas ele faz para poder instigar. Olha, estão dizendo por aí, ó, eu não sou de fofoca, não. O diabo fala assim, eu não sou de fofoca, não. Mas estão dizendo por aí que você é serva, que você é seca, você não gera filho, você é uma mulher assim, assado. Não fala que foi eu que te contei, não. E não fala que foi o que te contei. Porque, bispo, o diabo, ele muitas vezes ele não vem como demônio aparecendo, gritando. Muitas vezes ele vem como anjo de luz. Ele vem com anjo de Ele luz. vem querendo mostrar algo belo, mas no fundo leva a pessoa para um caminho ruim. Claro que se ele fosse mostrar a ruindade, ninguém queria A ele. pessoa na mesma hora, é o capeta, eu vou sair correndo. Eu vou sair aqui, correndo. tirar Ele vem de com perto de aquele mim. semblante bacana. O diabo. Sedutor, né? Tu vê que ele caminha junto com Jacó o tempo todo. O diabo caminha. Ele vem para seduzir a pessoa. A vem. Bíblia fala que o diabo é o sedutor de todo mundo. Todo mundo, né? exatamente. Então Justamente. ele vem para seduzir a pessoa. E às vezes a pessoa cai naquele encanto e acaba falhando. Qual o outro mandamento que Jesus deixou? Que nós temos que amar o nosso próximo como a nós A nós mesmos. mesmos. Então é o seguinte, quando eu odeio o meu irmão, eu estou errado, eu estou pecando. Sim. Eu não posso. Na verdade, a minha luta não é contra o meu irmão, é contra quem? Contra o Principados, principado. potestades, As forças dominadores dominadoras. desse mundo Justamente. tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Sim. É contra isso que eu tenho que lutar. Eu não posso lutar contra o Montezuma, contra o Davi, contra o Paulo, contra o Pedro, contra ninguém. Eu tenho que amar. São 2 mandamentos só. Sim. Eu falei que deu desconto, não desconto. O que ficou também não é mole, não. pesado. A nossa função aqui não é julgar o outro, né? Não é julgar outro. Não temos esse direito. E tem parte da Bíblia que Deus manda amar aquele que te odeia, Tá escrito lá, você tem que amar o seu inimigo. seu inimigo. E orar pelo que te persegue. Tá. Isso é cristianismo. Sim. O resto é blá 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 blá, blá é cosmético, Então, é bispo, perfumaria. independente da postura da pessoa, que você deve amá-la. Porque às vezes a pessoa, não, pô, como é que eu vou gostar de fulano se ele procede dessa maneira? forma. Então, Sim. é difícil. O coração diz não. O coração diz não faça isso. Por isso que a gente está agora no jejum de Daniel, exatamente no jejum do coração. É para quebrar o coração, para tirar esse coração velho, colocar um coração novo e renovar a nossa mente. E o senhor sabe que é importante, até importante ressaltar esse ponto, que você amar aquela pessoa que gosta de você, aquela pessoa que te abraça, isso é fácil, é simples demais, porque essa pessoa já desperta um sentimento bom dentro de você. E você amar, de repente, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que quer ver o seu mal, aquela pessoa que já prejudicou alguém que você ama, aí que se torna o ponto-chave dessa palavra. E ser cristão não é fácil, Não é não. fácil. É você fazer Justamente. exatamente isso. O resto é perfumaria. Justamente. Agora na sequência tem uma coisa interessante aqui, que é o pedido dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Olha só o que eles vão pedir para Jesus, versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Queremos que nos faças o que te pedirmos. Quer dizer, ele já vem impondo até. E Jesus disse: que quereis que vos faça? O que vocês querem que eu faça? Jesus é muito bacana, né? Ele pergunta: ali é Deus, ali é o Todo-Poderoso. O que você quer que eu faça, João Fala, ou meu filho, Tiago? o que você fala o que você quer. O que te incomoda? O que te incomoda? E eles disseram:
concede-nos que na sua glória, Jesus, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: meus filhos, não sabeis o que pedis. Você não sabe o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles disseram: sim, podemos. Podemos, Jesus. Jesus, porém, disse: olha, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Está reservado, ele sabe. Tem lugar guardado. Tem lugar guardado para alguém. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a criticar Tiago e João. Por que olha só, esses caras, o que eles acham que são, né? Vamos lá. Mas Jesus, chamando-os a si, à parte, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós, meus filhos, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que ensinamento, né? Aí eu vou aqui ler um comentário aqui do bispo, assim: a expressão beber o cálice significa passar por sofrimentos, né? Ser batizado, nesse contexto, também se referia a enfrentar tribulações, zombarias, humilhações e morte por amor ao Senhor Jesus e ao Evangelho. A ignorância de Tiago e de João em pedir para se assentar nos principais lugares do céu se revelou ainda maior ao afirmarem que podiam sim sofrer o mesmo que o seu mestre. Momentos mais tarde, os 2 irmãos realmente passaram por tais experiências, por defender a sua fé. Tiago foi perseguido e morto ao fio da espada, Atos 12, 2, e João ficou exilado na ilha de Pátimos, onde escreveu o livro de Apocalipse. O Senhor Jesus explicou aos discípulos que no reino dos céus as honras são dadas para favorecer... no reino dos céus as honras não são dadas para favorecer amigos. Ao contrário, são distribuídas àqueles que as conquistam por meio da sua fé, da sua fidelidade, do seu caráter justo. Tiago e João não deixariam de receber o devido reconhecimento na eternidade. Mas, além deles, desde a fundação do mundo, muitas pessoas serviram ao Todo-Poderoso e por isso estavam incluídas em seu plano de honra e glória. Portanto, cabe somente a Ele, a Deus, a autoridade para conceder tais recompensas. Veja a simplicidade, a ignorância dos 2, né? Sim. Você vê que até hoje é assim, né? Jesus, ele fala: cara, você, aqui na Terra, se você quer ser maior do que o outro, então você se impõe sobre o outro. Você faz com que o outro te obedeça, com que o outro te sirva. O outro. Né? Ele fala, então você... não lembro ao certo o que ele está falando, mas ele fala... Você se coloca como senhor do outro, se você quer ser maior. Se quiser ser o maior, seja aquele que serve. Serve, né? A todos. Exatamente. E no reino de Deus é exatamente ao contrário. Então, na Terra, se eu quero ser maior do que o Senhor, eu tenho que colocar o Senhor como meu funcionário, como meu serviçal. E no espírito, e no mundo espiritual, no mundo de Deus, é pelo contrário. Se eu quero ser maior do que o Senhor, então eu vou achar um jeito de servir o Senhor. Isso vê que até no meio político é assim. Quem dera os políticos tivessem o pensamento de Cristo. Poxa, eu tô aqui não para ser
não para ser maior do que o outro. Poxa, eu não tô aqui como governador, como prefeito, para pegar o dinheiro da cidade, para pegar o dinheiro do país. Cara, eu tô aqui para ver o que eu posso servir essa população, o que eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer pro meu irmão através desse poder que me foi concedido. Então, eu acho que isso é uma filosofia que a gente tem que trazer não só para... Ali eles demonstraram um ranço mundano, né? De Sim. conseguir o espaço na marra. Na marra, né? Exatamente. Se aproximar, de fazer aquele movimento de agradar, é o famoso puxa-saco, né? Sim. Desculpa a palavra, mas é isso. É um puxa-saco Sim. que quer ser maior, que está perto e tal. E no reino do céu não é assim. Não. E até porque não competia Jesus esse tipo de coisa. Isso está reservado somente para quem? Para o Pai. Ele até somente para Deus. permitiu que eles caminhassem junto, mas o posicionamento de cada um dependia de Deus. A posição que eles ocupariam dependia da ação de Deus. Muito e não bacana. da vontade de Jesus que estava ali Justamente. Sim. caminhando com eles. Dependia do serviço deles, né, bicho? Vamos lá agora, para caminhar para o final, aqui o versículo 46, fala da cura do cego de Bartimeu. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, eles estão indo para Jerusalém. Gente, antigamente, hoje não é assim não. Antigamente, para você ir para Jerusalém, saindo da Galiléia, passava por Jericó e pega o deserto de Samaria. Hoje, como tem um bloqueio lá do mundo árabe, entre uma confusão, você não sobe mais por Jericó. Eu já estive lá nesse lugar e subimos por Samaria. Agora você vai pelo deserto da Judéia. É outro caminho também, onde tem um muro que o Ariel Sharon fez muito grande, separação, mas você vai por ali até chegar a Jerusalém. Então Jesus está exatamente aonde? Em Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, meu Deus, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, era mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, filho, levanta-te. Ele estava prostrado, que ele te chama. E ele, lançando-se de si, a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tomou atitude. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então esse é um grande milagre. O maior milagre aqui que eu vejo é o seguinte: é quando Jesus volta-se para o cego e diz: filho, o que você quer que eu faça? Quem tá fazendo essa fala é o Todo-Poderoso Deus. Sim. É o Criador dos céus e da terra, dizendo: meu filho, o que você quer que eu te faça? Mas, bicho, você não acha até cômico isso, até engraçado isso? O Criador dos céus e da terra, o sabedor de tudo, olha para um cego e pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Não era óbvio que o cego queria voltar a ver? Por que você acha que Jesus faz essa pergunta? Eu não sei, André, sabe, André? Olha, Deus, o senhor sabe que Deus, ele quer que a gente sempre participe do milagre. Tem que ter a nossa parte também. Tem que ter a questão da nossa súplica, da nossa petição a Deus. Eu acredito que seja um dos pontos também a ressaltar esse. Jesus, ele se disponibilizou ali, né? Aquele cego, ele podia pedir riqueza, podia pedir uma bengala, um teto para morar. Sim. Deus, ele diz: pedir e dar-se-vos-á. Então Deus, ele vai atender a necessidade da pessoa de acordo com aquilo que ela pede ou busca. Aquilo que ela acredita. Ele vai demonstrar o seguinte: que ele veio para servir. Ele está aqui à disposição. Ele quer servir. Ele não veio para ser servido. Então, quando ele se volta para o mendigo e fala: meu filho, o que você quer? Se você me pede, eu te digo. E ele diz: mestre, eu quero ver. O que eu quero é ver. Ah, que maravilha. Pra ver ele de é novo, fácil. né? Que ele já
esse cego, ele não nasceu cego. O senhor vê que para ele é fácil provocar um milagre. Você vê a simplicidade. O que você quer que eu te faça? Porque eu tenho poder para fazer todas as coisas. O mesmo ele fala para você, para mim, para todos nós. Para pessoa você que está agora vendo, né? A gente que está nos ouvindo, né? O bispo vai até fazer uma oração daqui a pouco. A pessoa pode mandar o nome dela, o nome da pessoa que está sofrendo, para que a gente possa incluir nessa oração. Vamos orar agora, porque estamos chegando ao final. Uma oração muito breve, mas eu quero que você ouça daqui a pouquinho a mensagem do Bispo Macedo. Por acaso, hoje o bispo vai falar desse assunto. Ele vai falar, eu já ouvi a mensagem, ele tratar exatamente do cego Bartimeu. Vamos orar. É forte, hein? Vamos falar com Deus agora. Eu quero orar pela Nicinha. Eu vou orar aqui também pela Vera Lúcia, pela Ruth Soares. Eu vou orar também pelo Marcos Ferreira. Quem mais que mandou seu nome para cá? A Josimara, obrigado. Carlos Venâncio, meu pastor querido, assistindo pelo Monzato, por todos. Isaura Belo. Tem tantos nomes aqui. Nós temos com muita gente da Ana sala. Carla, Vera Lúcia, Dona Ruth aqui falou até uma coisa interessante. Ela falou que Deus é democrático. Ele já sabia o que deveria fazer, mas ele queria ouvir da nossa boca o que nós queremos. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã na tua presença, por este dia. Queremos que o Senhor nos dê a tua graça, Senhor. E que o maior milagre seja a tua revelação na mente de cada pessoa. Pai querido, também te peço, abençoa essa água. Coloca virtude nela e que ao beber da água sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Beba do seu copo com água agora. Graças a Deus. Vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até terça que vem com mais um Deus Pode, capítulo 11, com revelações muito bacanas. Jesus já entrando em Jerusalém. Ele agora está subindo. Semana que vem ele vai entrar em Jerusalém. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tchau, gente.